Uma mulher cruzou a fronteira carregando feridas invisíveis e um passado que teimava em persegui-la. Um homem vivia cercado de luxo, mas incapaz de curar o vazio que a morte deixou. Quando seus caminhos se cruzaram na porta de uma escola, ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Às vezes, o destino costura os corações partidos com os fios mais improváveis. Antes de conhecer essa história de superação, inscreva-se no canal para mais relatos que tocam a alma e aquecem o coração. A nova professora despertou às 5 da manhã em seu pequeno quarto alugado. Havia deixado tudo para trás, um país em que não se sentia segura, um filho longe, um passado que ainda a feria. Com as economias quase esgotadas e uma batalha judicial desgastante com o ex-marido, ela precisava daquele novo emprego como uma tábua de salvação. Seu primeiro dia numa escola primária não era só uma oportunidade profissional. Era uma chance de começar do zero. Helena Mendonça ajeitou os longos cabelos castanhos num coque simples e observou seu reflexo no espelho gasto do banheiro. Aos 34 anos, seu rosto ainda mantinha uma beleza discreta, apesar das olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas. Preparou um café forte, abriu a janela do apartamento e deixou que a brisa da manhã acariciasse seu rosto, enquanto organizava mentalmente o dia que estava por vir. "Vai dar tudo certo", murmurou para si mesma, repetindo o mantra que a havia mantido de pé nos últimos meses. O apartamento era pequeno, mas limpo e organizado. Helena fazia questão de manter tudo em ordem, como se o controle sobre aquele espaço diminuto compensasse o caos que sua vida havia se tornado. Nas paredes, apenas uma foto emoldurada. Ela e Mateus, seu filho de 8 anos, sorridentes em uma praia. A imagem tinha quase 2 anos e era seu bem mais precioso. A alguns bairros dali, o milionário viúvo iniciava sua rotina em um luxuoso apartamento. Empresário bem-sucedido, tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, exceto o sorriso da filha, que nunca mais voltara desde a partida precoce da mãe. Tentava de tudo: psicólogos, viagens, presentes caros. Nada trazia de volta o brilho nos olhos da menina. Era o primeiro dia de aula, e ele mesmo decidiu levá-la. Queria garantir que tudo estivesse perfeito. "Laura, o café está na mesa", chamou Gustavo Almeida, enquanto terminava de abotoar a camisa impecavelmente passada. Silêncio. Gustavo suspirou, já acostumado. Subiu as escadas do duplex e bateu suavemente na porta do quarto da filha. Abriu-a devagar e encontrou Laura já pronta, sentada na beirada da cama, olhando fixamente para uma foto da mãe sobre o criado mudo. "Bom dia, princesa." Pronta para o primeiro dia na escola nova. A menina de 10 anos apenas assentiu, sem dizer uma palavra. Seus cabelos loiros, idênticos aos da mãe, caíam como uma cortina sobre o rosto melancólico. Gustavo sentiu o coração apertar, como acontecia todas as manhãs desde a partida de Carolina, 2 anos atrás. Um câncer fulminante havia levado sua esposa em questão de meses, deixando-o sozinho com uma empresa para administrar e uma filha traumatizada para criar. "Vamos lá, você precisa comer alguma coisa", insistiu com gentileza, estendendo a mão. Laura pegou sua mochila nova e ignorou a mão estendida do pai, passando por ele em direção à cozinha. Gustavo respirou fundo, controlando a frustração. Precisava ser paciente. O último psicólogo havia dito que o mutismo seletivo da filha era uma forma de processar o luto e que ela voltaria a falar quando estivesse pronta. Enquanto isso, Helena terminava de se arrumar. Vestiu-se com cuidado, uma saia lápis azul marinho, blusa branca e um blazer simples. Queria parecer profissional, mas não intimidadora para as crianças. Em sua bolsa, carregava cuidadosamente organizado o plano de aula para o primeiro dia, algumas atividades lúdicas para quebrar o gelo com os novos alunos e um pequeno livro de poesias, seu talismã de sorte. O relógio marcava 6h45 quando saiu do apartamento. O Colégio São Francisco ficava a 20 minutos de caminhada e Helena preferia ir a pé. Além de economizar o dinheiro do transporte, a caminhada ajudava a acalmar seus nervos. O bairro era arborizado, com casas bonitas e ruas limpas. Um contraste com a vida que levava anteriormente,
quando morava no subúrbio de Caracas, na Venezuela. Helena havia imigrado para o Brasil há apenas 6 meses. Formada em pedagogia em seu país natal, conseguira validar seu diploma após muita burocracia. A vaga na escola particular havia surgido inesperadamente, quando a professora anterior precisou se afastar às pressas. A diretora, Dona Márcia, havia se encantado com seu currículo e sua fluência em 3 idiomas, contratando-a mesmo sem muitas referências locais. No carro de luxo, Gustavo dirigia em silêncio. Olhava ocasionalmente pelo retrovisor, observando a filha sentada quieta no banco traseiro, abraçada à mochila rosa. Laura havia sido matriculada no Colégio São Francisco, após o fracasso em 2 outras escolas. As recomendações eram excelentes e a instituição tinha uma abordagem mais humanizada e menos padronizada, com turmas pequenas e atenção individualizada. Dizem que a escola tem uma ótima professora de artes, comentou Gustavo, tentando iniciar alguma conversa. Você vai adorar as aulas de pintura. Laura continuou encarando a janela, vendo a cidade passar. Gustavo desistiu, ligando o rádio num volume baixo. Ela vai se adaptar, pensou, repetindo para si mesmo a afirmação que dizia a todos que perguntavam sobre a filha. É só uma questão de tempo. Na porta da sala, os dois se encontraram. A nova professora cumprimentou-o com profissionalismo. Ele com a reserva de alguém acostumado a manter distância. Mas seus olhares se cruzaram, e ainda que não admitissem, havia algo ali. Um reconhecimento silencioso de dores parecidas. Bom dia. Você deve ser a Laura. Eu sou a professora Helena. Apresentou-se ela, abaixando-se ligeiramente para ficar na altura da menina. Estou muito feliz em conhecê-la. A menina ergueu os olhos por um breve instante, mas logo voltou a fixá-los, no chão. Helena, sem se abalar, manteve o sorriso acolhedor. Sr. Almeida, presumo? Estendeu a mão para Gustavo. Helena Mendonça. Serei a professora da Laura este ano. Gustavo apertou a mão oferecida, notando o sotaque sutil da professora, mas principalmente a firmeza em seu aperto de mão e o olhar direto. Não era o tipo de pessoa que se intimidava facilmente. Gustavo Almeida, respondeu ele mantendo o tom formal. A diretora me falou muito bem da senhora. Por favor, só Helena, corrigiu ela com um sorriso. Podemos conversar rapidamente sobre Laura? Gustavo assentiu e Helena indicou um canto mais afastado da porta, onde poderiam falar sem serem ouvidos pelas outras crianças que começavam a chegar. Laura foi convidada a entrar na sala e escolher seu lugar, o que fez prontamente, dirigindo-se, já uma carteira no fundo. A diretora me colocou a par da situação da sua filha, começou Helena com voz suave, mas segura. Quero que saiba que tenho experiência com crianças que passaram por traumas. Cada caso é único, claro, mas vou fazer o possível para que Laura se sinta segura e acolhida. Gustavo a estudou por um momento. Havia algo naquela mulher que inspirava confiança, apesar de sua aparente juventude para o cargo. Laura não fala há quase 1 ano e meio, explicou ele, sentindo a familiar pontada de dor ao admitir aquilo. Os médicos dizem que é psicológico, que ela pode falar, mas escolhe não fazê-lo. Entendo, respondeu Helena com uma expressão genuinamente empática. Não vou forçá-la a falar. Vamos construir um vínculo primeiro. Às vezes, as crianças precisam sentir que têm permissão para processar suas emoções do jeito delas. Havia algo na maneira como a professora falava que intrigou Gustavo. Não era a típica conversa ensaiada que estava acostumado a ouvir de profissionais. A senhora... Perdão, você parece entender bem do assunto, comentou ele. Um breve lampejo de melancolia passou pelos olhos de Helena antes que ela respondesse. Digamos que já vi de perto o que a dor pode fazer com as pessoas, especialmente com crianças, disse simplesmente. Mas também sei que somos mais resilientes do que pensamos. Laura vai encontrar seu caminho de volta no tempo dela. O sinal tocou, anunciando o início das aulas. Gustavo verificou o relógio de grife em seu pulso. Preciso ir. Tenho uma reunião importante, disse ele, checando rapidamente o celular que não parava de vibrar com notificações. A secretária dela, Berta, virá buscá-la no final da tarde. Sem problemas, respondeu Helena,
E não se preocupe, cuidarei bem dela. Antes de sair, Gustavo deu uma última olhada para dentro da sala, onde Laura já estava sentada, isolada dos demais. Hesitou por um instante, como se quisesse entrar e abraçá-la, mas conteve-se. Em seu mundo de negócios, demonstrações públicas de afeto eram vistas como fraqueza. Despediu-se da professora com um aceno formal e caminhou pelo corredor, sentindo o familiar peso da culpa por deixar a filha para trás mais uma vez. Helena observou a postura rígida daquele homem enquanto ele se afastava. Era evidente que carregava um fardo pesado sobre os ombros, assim como ela. Respirou fundo e voltou para a sala de aula, decidida a fazer daquele dia o melhor possível para seus novos alunos, especialmente para a pequena Laura. A manhã transcorreu com as atividades planejadas para o primeiro dia: apresentações, jogos para memorizar os nomes, uma leitura compartilhada. Helena observava atentamente cada criança, suas reações, suas personalidades. Laura permanecia calada, mas Helena notou como seus olhos seguiam atentos a tudo, especialmente quando ela contava histórias. Durante o intervalo, enquanto as outras crianças corriam pelo pátio, a menina ficou sentada sozinha em um banco, desenhando em seu caderno. Helena aproximou-se discretamente e sentou-se ao lado dela, respeitando o seu espaço. "Posso ver o que você está desenhando?" Laura hesitou, mas depois de alguns segundos, virou o caderno para que a professora pudesse ver. Era o desenho de uma mulher de cabelos longos e loiros, com asas nas costas. "É sua mãe?" perguntou Helena com delicadeza. A menina assentiu, surpreendendo-se com a pergunta direta. "Ela é muito bonita", continuou Helena. "Sabe, Laura, algumas pessoas que amamos muito precisam partir antes do que gostaríamos, mas isso não significa que elas nos deixam completamente. Elas continuam aqui." Tocou levemente o peito da menina, na altura do coração. Laura ergueu os olhos, encontrando o olhar da professora. Por um instante fugaz, Helena viu algo despertar naquele olhar infantil. Não era exatamente esperança, talvez fosse apenas curiosidade, mas era mais do que indiferença. Era um começo. Ao final do dia, enquanto as crianças saíam com seus pais ou responsáveis, Helena percebeu Laura sentada sozinha no banco do pátio, com o olhar perdido. A secretária mencionada pelo Sr. Almeida ainda não havia chegado. Depois de esperar 15 minutos além do horário, Helena decidiu ligar para o número de emergência que constava na ficha da aluna. "Almeida", atendeu a voz grave depois de 2 toques. "Sr. Almeida, aqui é Helena Mendonça, professora. Da Laura. Estamos esperando a Berta há quase meia hora." Houve um silêncio do outro lado, seguido por um suspiro pesado. "Me desculpe, professora. Acabei de receber uma mensagem dela. Teve um problema com o carro e não conseguiu me avisar antes porque estávamos em uma reunião importante. Posso pedir a um motorista para ir, mas vai demorar pelo menos 40 minutos neste horário." Helena olhou para Laura, que esperava, pacientemente, os olhos fixos em seu caderno de desenho. "Se preferir, posso esperar com ela", ofereceu Helena, consultando o relógio. Já passava das 18h. "Seria um enorme favor", respondeu Gustavo com evidente alívio na voz. "Posso ir buscá-la pessoalmente assim que terminar aqui. Deve levar 1 hora, mais ou menos." "Sem problemas. Ficaremos na biblioteca da escola. É um ambiente confortável." "Obrigado, professora. Realmente, muito obrigado." Helena desligou o telefone e aproximou-se de Laura com um sorriso caloroso. "Parece que vamos ter que esperar um pouquinho. Seu pai virá te buscar daqui a pouco. O que acha de irmos para a biblioteca? Tenho alguns livros muito legais para te mostrar." A menina levantou-se obedientemente e seguiu a professora pelos corredores já quase vazios da escola. Na biblioteca aconchegante, Helena escolheu alguns livros infantis sobre perda e superação, mas também histórias divertidas e cheias de aventuras. Sentaram-se em puffs confortáveis e Helena começou a ler em voz alta, dando vida às personagens com diferentes entonações. Para sua surpresa,
Notou um pequeno sorriso no rosto de Laura durante uma passagem particularmente engraçada. Foi tão breve que poderia ter imaginado, mas Helena sabia que não. Ali estava o primeiro raio de sol, depois de um longo inverno. Quando Gustavo finalmente chegou, 1 hora e meia depois, encontrou algo que não via há muito tempo. Sua filha, completamente absorta em uma história, os olhos brilhando de interesse, enquanto a nova professora lia com entusiasmo, gesticulando e fazendo vozes diferentes para cada personagem. Ele parou na porta, sem querer interromper aquele momento, e pela primeira vez em muitos meses, sentiu uma pontada de esperança. Talvez, apenas talvez, aquela professora com sotaque estrangeiro e olhar determinado fosse exatamente o que sua filha precisava. Nas semanas que se seguiram, uma rotina silenciosa se estabeleceu. Todas as tardes, Berta se atrasava ou tinha algum imprevisto, e Gustavo acabava indo buscar Laura. A princípio, ele ligava para avisar que estava a caminho. Depois, começou a aparecer sem aviso, cada vez mais cedo, aproveitando os minutos finais da última aula para observar Helena em ação, encantado com sua didática e, principalmente, com a maneira como sua filha parecia mais presente naquelas aulas. Em uma dessas tardes, após 3 semanas do início das aulas, Gustavo encontrou Helena e Laura no jardim da escola. A professora havia espalhado papéis coloridos pelo gramado e as crianças criavam histórias coletivas, passando de um papel para outro. Para sua surpresa, Laura participava ativamente, escrevendo suas contribuições enquanto os colegas verbalizavam as deles. Ela está se adaptando bem, comentou Helena ao perceber a presença de Gustavo. Laura tem um talento impressionante para a escrita, muito além do que seria esperado para sua idade. Ela sempre gostou de livros, respondeu ele, sentindo uma pontada de nostalgia. Carolina, minha esposa, era escritora. Publicou 2 livros de contos antes de partir. Helena assentiu, compreensiva. Era a primeira vez que Gustavo mencionava a esposa espontaneamente. A literatura pode ser um refúgio seguro, disse ela com suavidade, e também uma ponte para o mundo exterior, quando as palavras faladas parecem difíceis demais. Os olhos de Gustavo encontraram os de Helena, e por um instante, algo indefinível passou entre eles. Um entendimento, mútuo talvez, de quem conhece a dor de perto. Poderia me mostrar o que ela tem escrito? Perguntou ele, quebrando os cabeçotes em momento. Claro, respondeu Helena, pegando uma pasta da sua bolsa. Guardo cópias de todos os trabalhos. Laura me pediu para não mostrar os originais. Acho que são como um diário para ela. Gustavo folheou lentamente os textos e desenhos da filha, sentindo o coração apertar. Eram histórias sobre uma menina que vivia em uma casa de vidro onde todos podiam vê-la, mas ninguém conseguia ouvi-la. Em outras, uma mulher com asas douradas observava a terra de longe, incapaz de retornar, mas sempre vigilante. Eu não sabia, murmurou ele, engolindo em seco. Não imaginava que ela se sentia assim. As crianças raramente têm as ferramentas para expressar diretamente suas emoções mais complexas, explicou Helena com gentileza. A arte e a escrita se tornam suas linguagens. Laura está processando muita coisa através desses textos. Ele devolveu a pasta visivelmente abalado. Por trás da fachada de empresário bem-sucedido, Helena percebeu a vulnerabilidade de um homem lutando para compreender a filha. Você tem filhos, professora Helena? Perguntou ele subitamente. A pergunta a pegou de surpresa, e por um momento breve demais para que Gustavo notasse, a máscara profissional de Helena vacilou. Tenho um filho, respondeu ela, recuperando-se rapidamente. Mateus, de 8 anos, Ana. Ele estuda aqui? Helena desviou o olhar, fingindo organizar alguns papéis da atividade. Não, ele mora com o pai na Venezuela. Gustavo percebeu o tom de finalidade na resposta e não insistiu. Laura se aproximou entregando seu caderno para a professora, que sorriu agradecida. A menina encarou o pai por um instante antes de se voltar para a mochila e guardá-la, pronta para ir embora. Laura, que tal um sorvete no caminho para casa? Sugeriu Gustavo esperançoso.
A menina olhou para Helena como se pedisse aprovação e a professora assentiu sutilmente. Se você quiser, pode ser, respondeu a professora. Vocês merecem um momento juntos após um dia de trabalho. Para completa surpresa de Gustavo, Laura acenou afirmativamente com a cabeça. Era um gesto simples, mas representava a primeira resposta direta a um convite seu em muito tempo. A senhora, você gostaria de nos acompanhar? Convidou ele impulsivamente. Helena hesitou, pega de surpresa pelo convite. Eu agradeço, mas tenho alguns compromissos, respondeu finalmente. Fica para uma próxima vez. Algo no tom de voz dela despertou a curiosidade de Gustavo. Aquela mulher era um enigma. Profissional impecável, carismática com as crianças, mas guardava uma distância calculada dos adultos. Havia uma história ali, ele tinha certeza. Claro, até amanhã, então, despediu-se ele, guiando Laura pelo ombro com suavidade. Helena os observou se afastarem, um aperto familiar no peito. Pegou o celular e verificou as horas. 17h40. Teria que correr para não se atrasar para seu segundo trabalho. A sorveteria era um estabelecimento elegante no centro da cidade, com mesas de mármore e cadeiras estofadas. Gustavo observava Laura saborear cuidadosamente cada colherada do sorvete de pistache, seu favorito. Havia algo diferente nela hoje, uma presença mais alerta, menos distante. A professora Helena é legal, não é? Comentou casualmente. Laura assentiu, continuando a comer seu sorvete. Ela me lembra a mamãe, escreveu a menina no bloco de notas que sempre carregava consigo, surpreendendo o pai com a comparação. Não no rosto, mas no jeito. Era a primeira vez que Laura mencionava a mãe voluntariamente em uma conversa com ele. Gustavo sentiu os olhos marejarem, mas manteve a compostura. É verdade, concordou pensativo. Elas têm algo em comum. Laura escreveu novamente. Ela sorri com os olhos, mesmo quando está triste. A observação perspicaz da filha o deixou sem palavras. Era exatamente isso. Aquela dualidade que ele havia percebido em Helena. Um sorriso que não escondia completamente uma tristeza profunda. Enquanto isso, Helena caminhava apressadamente pelas ruas movimentadas do centro. Trocou o blazer elegante por uma camiseta simples que carregava na bolsa e prendeu os cabelos em um rabo de cavalo despreocupado. 2 quadras adiante, entrou pelos fundos de um restaurante italiano de médio porte. Está atrasada, Helena, observou Marco, o proprietário, um senhor italiano de 60 anos com sotaque carregado. Desculpe, Marco, tive que ficar um pouco mais na escola hoje, explicou ela, já amarrando o avental ao redor da cintura. Problemas? Não, na verdade, um progresso, sorriu ela. Uma aluna especial está começando a se abrir. Marco sorriu com genuíno interesse. Em 6 meses, havia se afeiçoado àquela professora que trabalhava como garçonete nas noites de quarta a domingo para complementar a renda. Admirava sua determinação e ética de trabalho, embora soubesse muito pouco sobre seu passado. Que bom, agora vá à mesa 7, precisa de atendimento. Aquele empresário exigente voltou, com um grupo de clientes. Helena revirou os olhos brincalhona. O que seria da vida sem clientes difíceis, não é? Ao aproximar-se da mesa 7, Helena sentiu o sangue gelar. Sentado de costas para ela, mas inconfundível, pelo porte e pelo terno impecável, estava Gustavo Almeida. Deu alguns passos para trás, esbarrando em Marco, que vinha logo atrás. — O que foi, menina? Perguntou ele, intrigado. — Eu não posso atender essa mesa, sussurrou ela, o rosto pálido. Marco olhou para o grupo de executivos e franziu a testa. — Por quê? Conhece algum deles? É o pai de uma aluna minha, explicou Helena, sentindo-se ridiculamente envergonhada. Pela situação. Ele não pode me ver aqui. Marco estudou seu rosto por um momento, então assentiu compreensivamente. Vá para a cozinha. Ajude Antônio com as massas. Eu cuido deles. Helena passou o resto da noite na cozinha, ajudando na preparação dos pratos e na lavagem de louças, saindo apenas quando teve certeza de que Gustavo e seu grupo haviam partido. A sensação de humilhação a acompanhou durante todo o trajeto para casa. Não era vergonha de seu trabalho,
Helena tinha orgulho de sua ética profissional e fazia ambas as funções com dedicação. Era o medo do julgamento, da exposição. Em sua experiência, pessoas como Gustavo Almeida viam aqueles que precisavam de 2 empregos como pessoas fracassadas, incapazes de ascender socialmente. Além disso, o Colégio São Francisco era uma instituição tradicional, frequentada pela elite. Se descobrissem que uma de suas professoras trabalhava como garçonete à noite, poderiam considerar isso inadequado, prejudicando sua posição. No pequeno apartamento, Helena finalmente permitiu-se relaxar. Tomou um banho demorado, tentando lavar não apenas o cansaço físico, mas também a sensação de desconforto que o quase encontro com Gustavo havia provocado. Depois, como fazia todas as noites, sentou-se diante do computador para a videochamada com Mateus. O rosto do menino surgiu na tela, iluminando imediatamente o semblante de Helena. "Mamãe!" exclamou ele radiante. "Olha o que eu fiz na escola hoje." Mostrou orgulhosamente um desenho colorido onde 2 figuras de palitos, uma grande e uma pequena, davam as mãos sob um sol amarelo. "Está lindo, meu amor", respondeu ela, sentindo o coração se apertar de saudade. "Como foi seu dia?" "Foi legal. A professora ensinou sobre os planetas e disse que vamos fazer uma maquete do sistema solar." Por 20 minutos preciosos, Helena se deixou envolver totalmente na conversa com o filho, ouvindo suas histórias, rindo de suas piadas e guardando na memória cada novo detalhe daquela vidinha que continuava mesmo à distância dela. "Papai disse que vamos poder nos ver em julho", comentou Mateus antes de se despedir. "Ele prometeu que vai me levar para te visitar." Helena manteve o sorriso, mesmo sabendo que as promessas de Ricardo raramente se concretizavam. "Isso seria maravilhoso, querido. Estou contando os dias. Tenho que ir. Papai está chamando." "Para jantar." "Te amo, mamãe." "Também te amo, meu pequeno. Mais que tudo no mundo." A tela ficou preta e Helena finalmente deixou as lágrimas rolarem livremente. Tinha sido mais um dia exaustivo de luta para reconstruir sua vida, para juntar dinheiro suficiente para trazer Mateus para morar com ela, para provar ao ex-marido e ao sistema judicial que era capaz de criar adequadamente seu filho. Na manhã seguinte, Helena chegou mais cedo à escola, determinada a manter sua rotina inalterada, apesar do incidente no restaurante. Estava organizando o material na sala de aula quando ouviu batidas suaves na porta. Para sua surpresa, Gustavo Almeida estava parado no corredor segurando um envelope. "Bom dia, professora", cumprimentou ele formalmente. "Posso entrar?" Helena assentiu, tentando controlar o nervosismo. Será que ele a tinha visto no restaurante, afinal? "Senhor Almeida, bom dia. Aconteceu algo com Laura?" "Não, Laura está bem", respondeu ele, parecendo um pouco desconfortável. "Na verdade, vim trazer algo que ela escreveu ontem à noite, depois do sorvete. Ela me pediu para entregar a você." Entregou o envelope a Helena, que o abriu cuidadosamente. Dentro havia um texto curto e um desenho. O texto contava a história de uma princesa que havia perdido sua voz, mas encontrou uma fada guardiã que a ajudava a se comunicar através de símbolos mágicos. No desenho, 3 figuras. Uma menina, uma mulher com cabelos escuros, claramente Helena, e um homem alto de terno, evidentemente Gustavo. "É a primeira vez que ela me inclui em um desenho desde..." A voz de Gustavo falhou momentaneamente. "Desde que Carolina partiu." Helena sentiu a emoção sincera daquele homem geralmente tão contido. "Isso é maravilhoso, Sr. Almeida. Laura está encontrando maneiras de expressar seus sentimentos, de se reconectar." "Gustavo, por favor", corrigiu ele com um sorriso discreto. "E isso é graças a você, Helena. Seja o que for que esteja fazendo, está funcionando." Havia uma sinceridade desarmante em suas palavras que a pegou desprevenida. Por um momento, viu além do empresário bem-sucedido, um pai vulnerável, grato por qualquer progresso na recuperação da filha. "Apenas estou dando espaço para que Laura se expresse no ritmo dela", respondeu Helena modestamente. "Ela é uma criança extraordinária, inteligente, sensível, observadora." "Como a mãe", comentou Gustavo com um brilho nostálgico no olhar.
Então, parecendo tomar uma decisão súbita, continuou. Gostaria de aceitar meu convite. Agora? Para um café, talvez? Gostaria de conversar mais sobre Laura, sobre como posso ajudá-la em casa. Helena hesitou. Uma parte dela queria manter a distância profissional, especialmente depois do episódio no restaurante. Outra parte reconhecia a importância de trabalhar junto com os pais para o bem-estar dos alunos. Seria apropriado, respondeu finalmente, para falar sobre Laura, mas teria que ser após o horário escolar. Claro. Que tal hoje às 17h30? Conheço uma cafeteria tranquila perto daqui. Posso pedir a Berta para buscar Laura na escola e levá-la para casa. Helena concordou, e Gustavo se despediu com um aceno educado. Assim que ficou sozinha, sentiu uma onda de ansiedade. O que estava fazendo? Deveria manter distância, focar em seu trabalho, evitar complicações. Porém, algo naquele homem e sua filha silenciosa a tocava profundamente. Talvez porque via em Laura um pouco da dor que seu próprio filho carregava com a separação. Ou talvez porque, por baixo da fachada de riqueza e poder, Gustavo Almeida parecia tão perdido quanto ela mesma. A cafeteria escolhida por Gustavo era elegante, mas discreta, com iluminação suave e mesas bem espaçadas que garantiam privacidade. Helena chegou pontualmente às 17h30, usando o mesmo traje do trabalho. Saia lápis azul marinho, blusa branca e o blazer simples. Havia prendido os cabelos em um coque baixo, tentando manter a aparência profissional. Gustavo já a esperava, tendo trocado o terno formal por um suéter de cachemir cinza e calças escuras. A mudança no visual o tornava menos intimidador, mais acessível, pensou Helena. Obrigado por vir, disse ele, levantando-se para puxar a cadeira para ela, um gesto antiquado que a pegou de surpresa. Obrigada pelo convite, respondeu Helena, mantendo o tom neutro enquanto se sentava. Como está Laura hoje? Melhor, respondeu ele com um sorriso discreto. Ela escreveu um bilhete para Berta esta manhã, perguntando se poderiam passar na livraria depois da escola. É a primeira vez que ela toma a iniciativa de se comunicar assim. Uma garçonete se aproximou e anotou os pedidos, um expresso duplo para Gustavo e um cappuccino para Helena. Senhor Almeida. Gustavo, por favor, insistiu ele. Acho que podemos dispensar formalidades quando não estamos na escola. Gustavo, corrigiu-se Helena, desconfortável com a intimidade. Quero que saiba que acho importante essa conversa para entendermos como ajudar Laura, mas preciso manter nossa relação estritamente profissional. Ele pareceu surpreso com a assertividade dela, mas assentiu respeitosamente. Claro, não pretendia sugerir o contrário. Helena relaxou um pouco, apreciando a resposta madura. Os cafés chegaram e por alguns momentos ambos bebericaram em silêncio, observando o movimento da rua através da grande janela da cafeteria. Laura me lembra muito meu filho, comentou Helena, quebrando o silêncio. Não no comportamento, mas na sensibilidade. Crianças assim sentem tudo intensamente. Precisam de canais para expressar essas emoções. E você proporciona isso a ela nas aulas, pelo que pude observar, respondeu Gustavo. Mas em casa não sei como fazer. Tentei psicólogos, terapeuta. Nada funcionou realmente. Helena considerou cuidadosamente o que diria a seguir. Era uma linha tênue entre aconselhar profissionalmente e intrometer-se na vida pessoal dele. O que Laura mais precisa é de segurança emocional, disse finalmente. Saber que pode sentir o que sente. Expressar isso do jeito que conseguir, sem julgamentos. E, principalmente, precisa sentir que não está sozinha em sua dor. Como assim? Você também perdeu Carolina, explicou Helena suavemente. Laura precisa ver que você também sofre, que também sente falta dela. Compartilhar memórias, falar sobre a mãe dela. Normalizar o luto como parte da vida, não como algo a ser superado rapidamente. Gustavo ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo as palavras dela. Finalmente, com voz contida, confessou. Tenho medo de que, se começar a falar sobre Carolina, não vou conseguir parar de chorar. E que isso assustará Laura ainda mais. Ou talvez mostre a ela que é seguro sentir, que é normal chorar, rebateu Helena gentilmente. As crianças aprendem a processar emoções
observando como os adultos lidam com as suas próprias. Pela segunda vez naquele dia, Helena viu a vulnerabilidade por trás da fachada do poderoso empresário. Era desconcertante perceber como aquele homem, que comandava uma das maiores empresas de tecnologia do país, podia parecer tão inseguro quando o assunto era sua própria filha. "Como você faz?" perguntou ele subitamente. "Com seu filho, quero dizer. Você disse que ele mora com o pai, então imagino que seja uma situação difícil", completou Helena, tomando um longo gole de café. "É difícil todos os dias. Conversamos por chamadas de vídeo quase todas as noites. Conto histórias, pergunto sobre o dia dele. Mantenho a conexão viva. Por que ele não está com você? Se me permite perguntar." Helena enrijeceu visivelmente. Era território perigoso, demasiado pessoal. "É complicado", respondeu secamente. "Questões legais. Estou trabalhando para trazê-lo para morar comigo." Gustavo percebeu a mudança no tom e não insistiu. Havia mistério naquela mulher, camadas que ela mantinha cuidadosamente protegidas. Isso apenas aumentava sua curiosidade. A conversa fluiu para tópicos mais seguros, técnicas específicas para ajudar Laura a se expressar em casa, livros recomendados, atividades que pai e filha poderiam fazer juntos. Helena sugeriu um diário de correspondência, um caderno onde os dois poderiam trocar mensagens, desenhos, perguntas. "Às vezes é mais fácil escrever o que não conseguimos dizer", explicou ela, "especialmente para quem está próximo demais." Quando saíram da cafeteria, já passava das 19 horas. A noite havia caído e as luzes da cidade começavam a brilhar. Helena consultou o relógio, ansiosa. "Preciso ir", disse ela abruptamente. "Tenho um compromisso. Posso oferecer uma carona?", sugeriu Gustavo. "Não, obrigada. Prefiro caminhar." Na calçada, despediram-se formalmente, mas havia algo diferente agora. Um entendimento silencioso, nascido da preocupação compartilhada com Laura e da revelação mútua de vulnerabilidades. Eram dois adultos carregando fardos, pesados cada um à sua maneira, unidos momentaneamente pelo bem-estar de uma criança. "Obrigado pela conversa", disse Gustavo estendendo a mão. Foi realmente esclarecedora. Helena aceitou o aperto de mão, notando que ele segurava a dela um segundo mais que o necessário. "De nada. Nos vemos amanhã na escola." Virando-se rapidamente, Helena caminhou na direção oposta, sentindo o olhar dele acompanhá-la por alguns momentos antes que entrasse em seu carro luxuoso. Soltou um suspiro longo quando virou a esquina. Estava entrando em águas perigosas e sabia disso. Precisava manter o foco no que realmente importava: seu trabalho, suas economias, seu filho. Ainda assim, enquanto acelerava o passo para não se atrasar para o turno no restaurante, não conseguia afastar completamente o pensamento de que talvez pela primeira vez, desde que chegara ao Brasil, havia encontrado alguém que poderia realmente entender sua dor. 2 semanas depois do café com Gustavo, Helena notou mudanças significativas em Laura. A menina agora participava das atividades em grupo, ainda sem falar, mas comunicando-se ativamente através da escrita. Seus textos tornavam-se gradualmente menos sombrios, com personagens que começavam a encontrar soluções para seus problemas. Em uma tarde particularmente agradável, Helena conduziu a turma para uma aula ao ar livre. Sentados em círculo no gramado da escola, os alunos compartilhavam histórias sobre suas famílias. Quando chegou a vez de Laura, para surpresa de todos, a menina levantou-se e entregou a Helena um papel para que lesse em voz alta. "Minha família agora é pequena. Só eu e meu pai. Antes éramos 3 com minha mãe. Ela escrevia histórias lindas e pintava quadros coloridos. Agora ela está no céu, mas às vezes sinto que ela me visita em sonhos. Meu pai trabalha muito e fica triste quando pensa que não estou olhando. Mas estamos aprendendo a conversar de novo, através do nosso caderno especial." Helena sentiu um nó na garganta ao terminar a leitura. Laura a encarava com uma mistura de ansiedade e esperança, como se buscasse aprovação. A professora sorriu emocionada e a classe aplaudiu espontaneamente. Pela primeira vez em muito tempo, Laura sorriu abertamente. "Que texto lindo, Laura!" elogiou Helena. "Obrigada por compartilhá-lo conosco."
Ao final da aula, Helena guardou cuidadosamente o texto junto com seus pertences. Queria mostrá-lo a Gustavo, que certamente ficaria emocionado com o progresso da filha. Nos últimos dias, suas interações com ele haviam se tornado mais frequentes. Pequenas conversas no fim do dia, trocas de mensagens sobre o desenvolvimento de Laura, ocasionalmente um café rápido para discutir estratégias. Helena lutava para manter a relação estritamente profissional, mas era impossível negar que havia ali uma conexão que transcendia o relacionamento habitual entre professor e pai de aluno. Talvez fosse a empatia mútua ou as experiências dolorosas que ambos carregavam. Naquela noite, no restaurante, Helena servia as mesas com a mente ainda ocupada pelo texto de Laura. Estava tão distraída que não notou imediatamente quando a porta se abriu e Gustavo entrou, desta vez sem acompanhantes. Foi só quando Marco, com um sorriso maroto, apontou discretamente para a mesa no canto que Helena o viu, sentado sozinho, observando o cardápio. O sangue gelou em suas veias. Não havia como evitá-lo desta vez. O restaurante estava com pouco movimento e ela era a única garçonete no salão. Respirando fundo, ajeitou o uniforme e aproximou-se, tentando manter a compostura. "Boa noite, senhor. Posso anotar seu pedido?" disse ela formalmente, evitando contato visual. Gustavo ergueu os olhos do cardápio e seu rosto registrou choque, seguido rapidamente por compreensão. "Helena?" perguntou como se precisasse confirmar o que seus olhos viam. "Olá, Gustavo", respondeu ela, sentindo o rosto queimar de constrangimento. "O que vai querer hoje?" Ele fechou o cardápio lentamente, estudando-a com curiosidade. "Então é por isso que você nunca podia se encontrar depois das 18 horas", comentou, sem acusação na voz, apenas constatando um fato. "Você trabalha aqui." "Sim", confirmou. Ela erguendo o queixo ligeiramente. "Segundo emprego, o salário de professora não cobre todas as despesas." Houve um momento de silêncio constrangedor. Helena esperava ver julgamento ou pena no rosto dele, mas encontrou apenas um interesse genuíno. "Recomendo o fettuccine com fungo", disse ela, quebrando o silêncio. "Marco usa cogumelos frescos colhidos esta manhã." "Parece ótimo", concordou Gustavo. "E um copo de vinho tinto, o que você sugerir." Helena anotou o pedido e afastou-se rapidamente para a cozinha, onde encostou-se na parede por um momento, tentando recuperar a compostura. A situação que tanto temia havia acontecido, e de uma forma que não podia ser evitada. "Ele sabe quem você é?" perguntou Marco ao vê-la entrar agitada. "Sim, é o pai de uma aluna minha", respondeu ela, passando o pedido para o cozinheiro. "Justamente o que eu não queria que acontecesse." "E por que não?" questionou o italiano, enxugando as mãos no avental. "Trabalho honesto não é vergonha. Pelo contrário, mostra determinação." Seus olhos perspicazes analisaram a expressão de Helena. "A menos que haja algo mais aí", sugeriu com um sorriso compreensivo. "Não seja ridículo", retrucou ela corando. "É apenas uma questão profissional. Não quero que os pais dos alunos me vejam como uma mulher forte que trabalha duro para se sustentar", completou Marco erguendo uma sobrancelha. "Vai lá, menina. Enfrenta isso de cabeça erguida." Quando Helena retornou com o vinho, Gustavo estava ao telefone. Gesticulou para ela esperar enquanto terminava a ligação. "Sim, Berta. Diga a Laura que não vou demorar. Já jantei com ela. Só vim resolver um assunto rápido. Obrigado." Desligou e indicou a cadeira à sua frente. "Pode sentar-se um momento?" perguntou educadamente. "Estou trabalhando, Gustavo", respondeu ela constrangida. "Não posso simplesmente sentar com os clientes." Ele olhou ao redor, notando o restaurante quase vazio. "Apenas 5 minutos, por favor." Relutante, Helena sentou-se, mantendo as costas retas e as mãos juntas sobre a mesa. "Você não está aqui por acaso, está?" perguntou diretamente. "Me viu da outra vez e voltou de propósito." Gustavo teve a decência de parecer ligeiramente embaraçado. "Notei você saindo da cozinha naquele dia", admitiu. "Achei que estava imaginando coisas, mas a curiosidade falou mais alto."
Então veio checar se a professora da sua filha realmente trabalha como garçonete à noite? O tom dela era mais defensivo do que pretendia. Não exatamente, respondeu ele com calma. Fiquei intrigado. Você é uma excelente professora, Helena, formada, qualificada. Me perguntei por que precisaria de um segundo emprego. Nem todos nascemos em berço de ouro, Gustavo, retrucou ela, arrependendo-se imediatamente do comentário ácido. Desculpe, isso foi desnecessário. Não, você está certa, concordou ele, surpreendendo-a. Eu nasci privilegiado. Nunca precisei lutar pelo básico. Isso provavelmente me torna desconectado de muitas realidades. A franqueza inesperada deixou Helena momentaneamente sem palavras. Ela observou enquanto ele girava suavemente a taça de vinho entre os dedos. O que eu queria dizer, continuou Gustavo, é que admiro sua dedicação. Trabalhar o dia todo com crianças exigentes e depois servir mesas até tarde, isso demonstra uma força de caráter extraordinária. O elogio sincero a desarmou completamente. Obrigada, respondeu simplesmente, baixando um pouco a guarda. Mas agora preciso realmente voltar ao trabalho. Espere, pediu ele, tocando levemente a mão dela sobre a mesa. Antes que você vá, Laura, escreveu algo novo no nosso caderno de correspondência. Achei que você gostaria de ver. Retirou da pasta um caderno encadernado em couro azul e o abriu em uma página marcada. A letra infantil de Laura preenchia metade da folha. Papai, hoje, eu sorri na escola, de verdade. A professora Helena disse que todos temos uma luz dentro de nós que nunca se apaga, mesmo quando está muito escuro ao redor. Acho que comecei a encontrar a minha luz de novo. Você encontrou a sua? Abaixo a... Resposta de Gustavo. Minha querida Laura, ver você sorrir é como ver o sol depois de um longo inverno. Quanto à minha luz, acho que ela também está começando a brilhar novamente, graças a você e talvez a alguém mais que entrou em nossas vidas recentemente. Helena devolveu o caderno, profundamente tocada. Ela está se curando, comentou com um sorriso suave. E você também. Graças a você, respondeu Gustavo com uma intensidade no olhar que a fez desviar os olhos. Apenas fiz meu trabalho, desconversou ela, levantando-se. Seu fettuccine deve estar quase pronto. Afastou-se rapidamente, sentindo o coração batendo forte. Era perigoso este território emocional em que começava a pisar. Perigoso e completamente inadequado, considerando sua situação precária. Restante do jantar transcorreu sem incidentes. Helena o serviu profissionalmente, mantendo a conversa no mínimo necessário. Quando trouxe a conta, Gustavo deixou um valor muito acima do normal como gorjeta. Helena quase devolveu, mas Marco, observando de longe, fez um gesto negativo. Seria ofensivo recusar. Obrigada pela gorjeta generosa, disse ela formalmente, devolvendo o cartão de crédito. De nada, respondeu ele, guardando a carteira. Então, com um tom mais sério, Helena, posso te dar uma carona até... em casa? Já está tarde. Não é necessário, moro a poucas quadras daqui. Mesmo assim, são quase 23 horas. Não me sentiria bem deixando você andar sozinha. Helena hesitou. A oferta era tentadora. Seus pés doíam após horas servindo mesas, e a perspectiva de caminhar 20 minutos não era agradável. Por outro lado, aceitar parecia cruzar mais uma linha que vinha tentando manter intacta. Marco me acompanha até o ponto de ônibus, mentiu ela. Sempre fazemos isso. Gustavo olhou para Marco, que observava a cena de longe, e depois de volta para Helena. Entendo. Então nos vemos amanhã na escola? Claro. Boa noite, Gustavo. Ele se despediu com um aceno e saiu. Helena soltou, o ar que nem percebera estar segurando. Marco aproximou-se balançando a cabeça. Por que mentiu para o homem? Perguntou ele. Sabe que não posso sair daqui até fecharmos. Eu sei, mas complica tudo se ele souber onde moro. Como... Vivo, explicou ela. Já é constrangedor o suficiente que me veja trabalhando aqui. Menina tola, resmungou Marco afetuosamente. Aquele homem não te olha como quem julga, te olha como quem admira. Grande diferença. Helena balançou a cabeça incrédula. É apenas gratidão pelo que estou fazendo por Laura. Nada mais.
Marco deu de ombros, não convencido. Se você diz... Agora termine de limpar as mesas para podermos fechar. Mais tarde, ao caminhar sozinha para casa, Helena refletia sobre a noite. O encontro inesperado com Gustavo havia sido desconcertante, mas não tão catastrófico quanto temera. Ele não demonstrara desprezo ou pena. Pelo contrário, parecera genuinamente admirado por sua ética de trabalho. Ainda assim, Helena sentia que precisava reforçar os limites profissionais. Estava em uma posição vulnerável. Imigrante, mãe separada do filho, dependente de 2 empregos para sobreviver. Não podia se dar ao luxo de complicações emocionais, especialmente envolvendo o pai de uma aluna, um homem de uma classe social completamente diferente da sua. Ao chegar em casa, verificou o horário, 23h40. Tarde demais para ligar para Mateus. Tomou um banho rápido e jogou-se na cama, exausta. O celular apitou indicando uma mensagem. Apenas checando se chegou em casa em segurança. Desculpe pela intrusão hoje. Boa noite. G. Helena encarou a mensagem por um longo momento, indecisa sobre como responder. Por fim, digitou simplesmente: Cheguei bem, obrigada pela preocupação, até amanhã. Era o mais neutro e profissional que conseguia ser àquela hora da noite, com o cansaço nublando seu julgamento. A manhã seguinte trouxe uma surpresa inesperada. Ao chegar à escola, Helena foi chamada à sala da diretora. Dona Márcia a recebeu. Com uma expressão preocupada. Helena, querida, temos um assunto delicado para discutir, começou ela, indicando uma cadeira. Aconteceu algo, Dona Márcia? Perguntou Helena, sentindo um calafrio de apreensão. Recebi uma ligação do Dr. Ricardo Mendonça ontem à noite, disse a diretora, observando cuidadosamente a reação de Helena. Seu ex-marido, se não estou enganada. O sangue fugiu do rosto de Helena, sentiu o estômago revirar e as mãos começarem a tremer. O que ele queria? Perguntou com a voz quase inaudível. Ele disse que está preocupado com você. Mencionou que você saiu da Venezuela sem autorização judicial adequada, que haveria um processo pendente. Isso é mentira, interrompeu Helena, recuperando a voz. Saí legalmente, tenho todos os documentos. Ricardo está tentando me prejudicar, como sempre fez. Dona Márcia ergueu as mãos em um gesto apaziguador. Calma, Helena. Não estou acusando você de nada. Apenas achei que deveria saber. O que mais ele disse? Perguntou Helena, tentando controlar o tremor na voz. Mencionou que você perdeu a custódia do seu filho por comportamento instável. Disse que está preocupado com a segurança dos nossos alunos. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Era o pesadelo se repetindo. Ricardo usando seu poder e influência para destruir sua reputação, para isolá-la, para impedir que reconstruísse sua vida. Isso é calúnia, disse ela com firmeza, apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Ricardo é um juiz poderoso na Venezuela. Usou sua influência para me tirar Mateus quando tentei me separar. Inventou histórias, manipulou testemunhas. Foi por isso que tive que sair do país, para recomeçar, para juntar dinheiro e lutar legalmente pela custódia do meu filho. Dona Márcia estudou-a por um longo momento, como se avaliasse a veracidade de suas palavras. Eu acredito em você, Helena, disse finalmente. Tenho observado seu trabalho nestes meses. Você é dedicada, responsável, extremamente competente. Não vejo nenhum sinal de instabilidade em seu comportamento. Helena soltou o ar aliviada. Obrigada, Dona Márcia, mas preciso te alertar, continuou a diretora com seriedade. Seu ex-marido mencionou que está iniciando um processo de extradição, alegando que você violou ordens judiciais ao sair do país. O pânico ameaçou engolir Helena. Respirou fundo, tentando se acalmar. Ele não pode fazer isso. Tenho visto de trabalho legal, meus documentos estão em ordem. Mesmo assim, acho que você deveria consultar um advogado, aconselhou Dona Márcia gentilmente. E saiba que tem nosso apoio. A escola não vai demiti-la por causa de acusações não comprovadas. As aulas daquele dia foram um teste à força de vontade de Helena. Sorriu para os alunos, conduziu atividades, corrigiu trabalhos, tudo no automático, enquanto sua mente fervilhava de preocupações.
Como Ricardo a havia encontrado? O que mais ele faria para arruinar sua nova vida? Na hora do intervalo, escondeu-se na sala dos professores vazia e ligou para seu advogado no Brasil, um jovem recém-formado que aceitara seu caso por um valor acessível. Dr. Paulo, preciso urgentemente da sua ajuda, disse ela assim que ele atendeu. Meu ex-marido me localizou. Está ameaçando iniciar um processo de extradição. Acalme-se, senhora Mendonça, respondeu o advogado. Ele não tem base legal para isso. A senhora saiu legalmente da Venezuela com passaporte e visto válidos. Quanto à custódia do seu filho, temos todas as provas de que o processo foi conduzido de forma tendenciosa, devido à posição do seu ex-marido como juiz. Mas ele está contatando pessoas aqui, tentando me prejudicar. Ligou para a diretora da escola onde trabalho. Isso é assédio, afirmou o Dr. Paulo com firmeza. Podemos usar isso a seu favor. De fato, acho que é hora de avançarmos com aquela ação que discutimos. Helena hesitou. A ação a que ele se referia era um pedido formal à Corte Interamericana de Direitos Humanos, denunciando a perseguição e o abuso de poder por parte de Ricardo. Era um passo arriscado, que poderia enfurecê-lo ainda mais. Tenho medo do que ele pode fazer com Mateus, confessou ela, a voz embargada. Já o vejo tão pouco. E se Ricardo proibir completamente nossas chamadas de vídeo? Isso seria mais uma prova da alienação parental que ele pratica, argumentou o advogado. Senhora Mendonça, sei que é assustador, mas precisamos agir agora, antes que ele cause mais danos. Helena concordou relutantemente e desligou, sentindo-se simultaneamente determinada e aterrorizada. No corredor, quase colidiu com Gustavo, que aparentemente a procurava. Helena estava te procurando. Laura teve uma ideia incrível para o projeto de ciências e queria sua opinião. Ele parou, notando seus olhos vermelhos. O que aconteceu? Nada, respondeu ela automaticamente, desviando o olhar. Estou bem. Claramente não está, insistiu ele, preocupado. Posso ajudar de alguma forma? Helena quase riu da ironia. O que poderia Gustavo fazer contra Ricardo? Embora fossem ambos homens poderosos, estavam em países diferentes, mundos diferentes. É apenas um problema pessoal. Vou resolver. Tem a ver com seu filho? Arriscou ele, surpreendendo-a. Helena o encarou, indecisa entre manter sua vida privada protegida ou desabafar com alguém que talvez pudesse entender. Meu ex-marido, admitiu finalmente. Ele descobriu onde estou, está tentando me prejudicar, como sempre fez. Gustavo franziu o senho, claramente perturbado. Como assim prejudicar? Helena verificou se estavam realmente sozinhos no corredor, antes de continuar. Ele é juiz na Venezuela. Um homem influente, vingativo. Quando pediu o divórcio, usou seu poder para tirar a custódia do meu filho. Inventou histórias sobre minha saúde mental. Me isolou. Vim para o Brasil recomeçar, juntar recursos para lutar por Mateus legalmente. Agora Ricardo descobriu onde estou e já começou a espalhar mentiras. Isso é sério, comentou Gustavo, a expressão grave. Você tem um advogado? Sim, mas Helena balançou a cabeça, sentindo-se derrotada. Como posso lutar contra ele? Ricardo tem dinheiro, poder, conexões. Posso ajudar, ofereceu Gustavo imediatamente. Não, Gustavo, recusou Helena firmemente. Agradeço a oferta, mas isso só complicaria tudo. Já estou em uma posição vulnerável. Se começarem a me ver como a professora que está tendo um caso com o pai rico de uma aluna... Ela parou, percebendo o que acabara de insinuar. Não que estejamos, quero dizer... Eu entendo perfeitamente, interrompeu ele, poupando-a do constrangimento. Mas existem maneiras discretas de ajudar. Conheço bons advogados e internacionais especializados em casos como o seu. O sinal tocou anunciando o fim do intervalo. Preciso voltar para a sala, disse Helena. Por favor, não mencione isso a ninguém. Já tenho muito com que me preocupar. Claro, prometeu Gustavo. Mas, Helena, você não está sozinha nessa. Lembre-se disso. Ela assentiu brevemente e afastou-se, o coração pesado. As palavras dele, embora reconfortantes, não mudavam a realidade. Estava lutando contra um sistema corrupto,
um homem vingativo e barreiras internacionais para recuperar seu filho. E agora, sua frágil estabilidade no Brasil estava ameaçada. O restante do dia passou em um borrão. Após as aulas, Helena estava tão distraída que mal notou Laura se aproximando com um desenho. "É para você, professora", escreveu a menina em seu bloco, estendendo o papel. Helena forçou um sorriso e olhou para o desenho. Mostrava 3 figuras, uma mulher, um homem e uma menina, de mãos dadas. Ao fundo, uma 4ª figura, um menino, parecia se aproximar do grupo. "É lindo, Laura", agradeceu Helena, genuinamente tocada. "Quem são essas pessoas?" Laura escreveu novamente. "Você, eu, meu pai, e o menino é seu filho, vindo nos visitar." Helena sentiu a garganta apertar. De alguma forma, a menina havia captado sua dor, sua saudade, seu desejo mais profundo. "Obrigada." Foi tudo o que conseguiu dizer, abraçando Laura brevemente. Ao sair da escola, estava tão absorta em pensamentos que não notou imediatamente o carro elegante estacionado próximo ao portão. Gustavo esperava encostado na lateral do veículo. "Precisamos conversar", disse ele quando ela se aproximou. "É importante." "Gustavo, já disse que não quero seu envolvimento nos meus problemas", insistiu Helena, cansada demais para ser diplomática. "Não é sobre isso. Ou melhor, não diretamente", respondeu ele com seriedade. "É sobre Laura. Ela me mandou uma mensagem há pouco dizendo que notou que você estava triste hoje. Está preocupada com você." Helena sentiu-se simultaneamente tocada e culpada. Não queria que seus problemas pessoais afetassem seus alunos. "Não foi minha intenção preocupá-la. Amanhã conversarei com ela. Explicarei que estava apenas cansada." "O ponto não é esse", insistiu Gustavo. "Laura se importa. Com você. Muito. É a primeira conexão emocional real que ela formou desde que perdeu a mãe." "Ah, e você se importa com ela também, sei disso." "Claro que sim, sou professora dela. É natural que... É mais que isso, e você sabe", interrompeu ele. "Por favor, apenas me escute. Tenho uma proposta." Relutante, Helena aceitou entrar. No carro apenas para conversar. Gustavo ligou o motor e dirigiu lentamente. "Para onde estamos indo?" perguntou ela alarmada. "Apenas dando uma volta para garantir privacidade na conversa", respondeu ele, tranquilizando-a. "Prometo que a deixarei onde quiser depois." Dirigiu por algumas quadras antes de continuar. "Fiz algumas pesquisas hoje. Seu ex-marido, Ricardo Mendonça, é juiz do Tribunal Superior de Justiça de Caracas. Tem reputação de ser implacável, politicamente conectado. Também descobri que teve várias denúncias de abuso de poder que foram misteriosamente arquivadas." Helena o encarou estupefata. "Como conseguiu essas informações tão rápido?" "Tenho recursos", respondeu ele simplesmente. "O que importa é que você tem razão, ele é perigoso e influente. Mas não é intocável." "O que quer dizer?" "Quero dizer que posso ajudar Helena, não por pena ou interesse, mas porque é o certo a fazer. Tenho conexões com organizações internacionais de direitos humanos, conheço diplomatas, tenho acesso a advogados especializados em direito internacional." Estacionou o carro em uma praça tranquila e virou-se para encará-la. "Sei que você é orgulhosa e independente. Admiro isso. Mas às vezes precisamos aceitar ajuda para lutar batalhas maiores que nós." Helena sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, incapaz de contê-las. A exaustão, o medo, a constante luta solitária dos últimos anos. Tudo parecia desabar sobre ela naquele momento. "Por que faria isso?" perguntou com voz embargada. "Mal me conhece." Gustavo refletiu por um momento antes de responder. "Quando Carolina adoeceu, enfrentamos alguns dos melhores médicos do país, que insistiam que seu caso era terminal desde o início. Um deles, um oncologista renomado, se recusou a tentar um tratamento experimental porque estatisticamente não valia o esforço." Sua voz falhou ligeiramente. "Percebi então que poder e dinheiro não significam nada quando o sistema está contra você. Precisamos de pessoas dispostas a lutar ao nosso lado, a desafiar as probabilidades." Helena observou o brilho de determinação nos olhos dele.
uma faceta nova daquele homem geralmente contido. Além disso, continuou ele mais suavemente, você devolveu minha filha para mim. Não literalmente, claro, mas antes de você, era como se ela estivesse ausente mesmo estando fisicamente presente. Agora ela está voltando, passo a passo. Como posso não retribuir esse presente? O silêncio se instalou no carro. Helena enxugou as lágrimas discretamente, pensando no que aquela oferta poderia significar. Que era arriscado aceitar, mas mais arriscado ainda era continuar lutando sozinha contra Ricardo. Se aceitar sua ajuda, disse finalmente, preciso que entenda que é puramente profissional. Não quero dar a impressão errada. A reputação é tudo que tenho neste momento. Absolutamente, concordou Gustavo com seriedade. Ninguém além de nós dois e dos advogados precisará saber. E prometo respeitar seus limites, Helena. E se falharmos? Perguntou, relaverbalizando seu maior medo. Se Ricardo for mais forte no final, não posso suportar a ideia de perder Mateus para sempre. Então não vamos falhar, respondeu Gustavo com uma convicção que, contra todas as probabilidades, a fez acreditar que talvez, apenas talvez, houvesse esperança. Naquela noite, quando Helena finalmente chegou em casa, após o turno no restaurante, encontrou um buquê simples de flores do campo na portaria. O cartão dizia apenas, força, a batalha está apenas começando. G. Colocou as flores em um copo d'água, não tinha vaso, e sentou-se na pequena mesa da cozinha, olhando para o notebook aberto. Na tela, a última foto que Mateus havia enviado. Ele sorrindo mostrando um dente de leite recém-caído. Vou te trazer para casa, meu filho, prometeu em voz alta. Custe o que custar. Pela primeira vez em muito tempo, essas palavras não soavam como uma promessa vazia, mas como uma possibilidade real tangível. E isso, percebeu Helena com um misto de gratidão e apreensão, era por causa de Gustavo Almeida, um homem que havia entrado em sua vida por acaso e que, inexplicavelmente, parecia determinado a ficar ao seu lado nessa batalha. 3 meses se passaram desde que Gustavo oferecera ajuda a Helena. Foram meses de intensa atividade legal, com conferências virtuais com advogados internacionais, preparação de documentos e uma cuidadosa estratégia para enfrentar Ricardo Mendonça. Durante esse tempo, a relação entre Helena e Gustavo evoluiu para uma parceria baseada em confiança e respeito mútuo, sempre mantendo a discrição necessária. Na escola, Laura havia feito progressos extraordinários. Embora ainda não falasse, sua comunicação através da escrita tornara-se tão fluente que quase não se notava seu silêncio. Seus textos, antes sombrios, agora transbordavam esperança e imaginação. Tinha amigos, participava ativamente das aulas e em casa. O diário de correspondência com o pai tornara-se um tesouro compartilhado. Era uma tarde quente de junho, quando Helena recebeu um telefonema que mudaria tudo. Estava na sala dos professores, preparando material para o dia seguinte, quando seu celular tocou com um número desconhecido. Helena Mendonça? Perguntou uma voz formal em espanhol. Aqui é a doutora Gabriela Soares, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O coração de Helena acelerou. Esse era o contato que os advogados contratados por Gustavo haviam estabelecido meses atrás. Sim, sou eu. Tenho o prazer de informar que seu caso foi analisado com prioridade devido às evidências substanciais de abuso de poder judicial. A Corte determinou medidas cautelares imediatas em seu favor. Helena apertou o telefone com força, quase sem acreditar no que ouvia. O que isso significa exatamente? Significa que o juiz Ricardo Mendonça está temporariamente impedido de tomar qualquer ação legal contra a senhora. Além disso, a Corte venezuelana foi notificada para rever o processo de custódia com supervisão internacional, devido a indícios de irregularidades processuais. Helena cobriu a boca com a mão livre, tentando conter a emoção. E meu filho? Perguntou com a voz trêmula. A decisão mais importante é que foi autorizada uma visita supervisionada de 2 semanas. Seu filho poderá viajar ao Brasil para estar com você, enquanto o caso é reavaliado.
As lágrimas vieram instantaneamente. Depois de quase 2 anos vendo Mateus apenas através de uma tela, poderia finalmente abraçá-lo, sentir seu cheiro, ouvir sua risada pessoalmente. Quando? Foi tudo o que conseguiu perguntar. Os detalhes serão determinados nos próximos dias, mas estimamos que dentro de 2 semanas. A viagem será acompanhada por um representante da corte para garantir o cumprimento da decisão. Após desligar, Helena permaneceu imóvel por alguns minutos, absorvendo a notícia. Seu primeiro impulso foi ligar para Gustavo. Ele havia tornado aquilo possível, afinal. Mas conteve-se. Precisava processar a informação sozinha primeiro, preparar-se emocionalmente para o que viria. Naquela noite, no restaurante, Helena servia as mesas com um brilho diferente nos olhos, uma energia renovada que não passou despercebida por Marco. Aconteceu algo bom, não foi? Perguntou o italiano, notando seu sorriso constante. Mateus vem me visitar, respondeu ela simplesmente, sem conseguir elaborar mais, sem se emocionar novamente. Marco, que conhecia sua história, abriu um sorriso largo e a abraçou. Forte. Que maravilha, menina. Quando? Em 2 semanas, provavelmente. Ainda não sei os detalhes, mas é real, Marco. Realmente vai acontecer. Precisamos comemorar, declarou ele, buscando uma garrafa de vinho no bar. Hoje é por minha conta. Ao final do expediente, quando Helena se preparava para ir embora, encontrou Gustavo esperando do lado de fora. Seu coração deu um salto. Não o via fora do ambiente escolar há quase 1 semana, desde a última reunião com os advogados. Recebi a notícia, disse ele sem preâmbulos, um sorriso genuíno iluminando seu rosto normalmente sério. Gabriela me ligou assim que falou com você. Helena não pensou 2 vezes antes de abraçá-lo impulsivamente. Obrigada, murmurou contra seu ombro. Eu nunca teria conseguido sem sua ajuda. Gustavo retribuiu o abraço brevemente antes de se afastar, respeitando os limites que haviam estabelecido. Você teria encontrado um caminho, respondeu com sinceridade. Só acelerei o processo um pouco. Caminharam lado a lado pela calçada, compartilhando um silêncio confortável. Como está se sentindo? Perguntou ele finalmente. Honestamente, aterrorizada e eufórica ao mesmo tempo, confessou Helena. E se ele estiver diferente? E se não gostar de mim pessoalmente? Foram quase 2 anos, ele vai te adorar exatamente como antes, garantiu Gustavo. Crianças têm uma capacidade incrível de preservar o que é essencial. Falando nisso, como está Laura? O rosto de Gustavo se iluminou. Cada dia melhor. Ontem tivemos um momento especial. O que aconteceu? Ela estava olhando álbuns de fotos com Carolina. De repente apontou para uma foto e disse: Mamãe tinha o sorriso mais bonito do mundo. Gustavo fez uma pausa, visivelmente emocionado. Foram as primeiras palavras que ela falou em quase 2 anos. Helena parou de caminhar surpresa e feliz. Gustavo, isso é incrível! Exclamou genuinamente emocionada. O gelo foi quebrado. Agora é só questão de tempo. E tudo graças a você, disse ele com aquela intensidade no olhar que fazia Helena desviar o rosto. Foi um esforço conjunto, corrigiu ela retomando a caminhada. Você fez sua parte criando um ambiente seguro para ela em casa. Chegaram ao ponto onde normalmente se separariam. Ele para seu carro, ela para seu caminho a pé. Posso oferecer uma carona? Perguntou Gustavo como sempre fazia. Desta vez, para surpresa dele, Helena aceitou. Sim, obrigada, estou exausta. No trajeto curto até o apartamento dela, conversaram sobre os preparativos para a chegada de Mateus. Helena mencionou, preocupada que seu pequeno apartamento de 1 quarto seria apertado para 2. Tenho economias para alugar um lugar maior, mas com tão pouco tempo de aviso... Tenho uma sugestão, interrompeu Gustavo cautelosamente. A empresa mantém alguns apartamentos mobiliados para executivos em visita. Há um desocupado no momento, a poucos quarteirões da escola. Seria perfeito para você e Mateus. Helena hesitou. Aceitar ajuda legal era uma coisa, mas isso parecia ultrapassar os limites que haviam estabelecido. Não sei, Gustavo. Já fez tanto... É apenas um empréstimo temporário, insistiu ele. Para que você e Mateus tenham espaço adequado nessas 2 semanas.
sem compromissos ou expectativas. Ela considerou a oferta. Fazia sentido. Mateus merecia um espaço confortável, uma experiência positiva nesta visita que poderia definir o futuro deles. Tudo bem, concordou finalmente, mas insisto em pagar um aluguel justo. Podemos discutir isso depois, respondeu Gustavo diplomaticamente, sabendo que não aceitaria valor algum. Quando chegaram ao prédio simples onde Helena morava, Gustavo desligou o motor, mas não fez menção de sair do carro, respeitando sua privacidade. Após um momento de silêncio, ela virou-se para ele. Gustavo, sei que já disse isso, mas preciso que entenda o quanto sou grata. Não apenas pela ajuda legal, mas por acreditar em mim quando muitos não acreditariam. Eu entendo, respondeu ele suavemente. E quero que saiba que, independentemente de qualquer coisa, estarei aqui para apoiá-la. Sem pressão, sem expectativas. Helena assentiu, compreendendo o que ele não dizia explicitamente, que seus sentimentos haviam evoluído para além da parceria inicial. Também os dela, embora relutasse em admitir. Uma coisa de cada vez, disse ela, sorrindo levemente. Primeiro preciso me concentrar em Mateus, em garantir que essa visita seja perfeita. O futuro, veremos depois. As 2 semanas seguintes passaram em um frenesi de preparativos. Helena mudou-se para o apartamento emprestado por Gustavo. Um espaço elegante, mas acolhedor, com 2 quartos, uma sala ampla e uma pequena varanda com vista para um parque. Decorou o quarto de Mateus com cartazes de super-heróis e comprou seus livros e jogos favoritos. Na escola, compartilhou a notícia com os alunos que se empolgaram com a ideia de conhecer seu filho. Laura, especialmente, parecia ansiosa pela chegada de Mateus. Tinha feito um desenho de boas-vindas e, para assombro de todos, verbalizou seu desejo durante a aula. Quero que ele seja meu amigo, disse com voz rouca pelo desuso, mas determinada. Na véspera da chegada de Mateus, Helena estava tão nervosa que não conseguia ficar parada. Verificou o quarto dele pela 10ª vez, reorganizou os alimentos na geladeira, releu as instruções dos advogados sobre como lidar com o representante da corte que acompanharia o menino. O telefone tocou quando ela ajustava a altura do chuveiro, no banheiro. Tudo pronto? Perguntou Gustavo do outro lado da linha. Acho que sim, respondeu ela, a voz trêmula. Não consigo acreditar que amanhã ele estará aqui. Parece um sonho. Um sonho que você transformou em realidade. Com sua determinação, lembrou ele. Laura fez mais um desenho para Mateus. Posso passar aí para entregar? Helena hesitou apenas um segundo. Claro, estou no apartamento. 20 minutos depois, Gustavo chegou trazendo não apenas o desenho, mas também uma cesta com frutas, chocolates e um pequeno robô de brinquedo. Laura insistiu no robô, explicou ele entregando os presentes. Disse que todo menino precisa de um. Helena riu aceitando os itens. Ela está falando mais? Frases curtas, principalmente com Berta e comigo. O psicólogo diz que é um progresso extraordinário. Ela convidou-o a entrar e ofereceu café. A conversa fluiu naturalmente, enquanto ele observava as pequenas transformações que Helena fizera no apartamento. Fotos emolduradas de Mateus, livros infantis organizados na estante, desenhos coloridos nas paredes. Está perfeito, comentou ele. Mateus vai amar. Espero que sim, respondeu ela, torcendo as mãos nervosamente. Quando Gustavo se preparava para sair, parou na porta e olhou intensamente para Helena. Quero que saiba, independentemente do que aconteça a seguir, sou grato por ter você em nossas vidas. Você trouxe luz de volta para Laura. E, consequentemente, para mim também. Helena sentiu o coração acelerar com a sinceridade em sua voz. Vocês dois também trouxeram luz para minha vida, admitiu suavemente. Em um momento quando tudo parecia escuro, por um momento, ficaram apenas se olhando, uma compreensão silenciosa passando entre eles. Então, respeitando o momento e as circunstâncias, Gustavo se afastou com um sorriso gentil. Boa sorte amanhã. Estaremos torcendo por você. Na manhã seguinte, Helena aguardava no aeroporto, o coração batendo tão forte que parecia que iria sair do peito.
Quando finalmente avistou Mateus saindo pelo portão de desembarque, segurando a mão de uma mulher, de terno, a representante da corte, o mundo pareceu parar. O menino a viu e seus olhos se arregalaram. Por um segundo terrível, Helena temeu que ele não a reconhecesse. Então seu rosto se iluminou com o sorriso mais radiante do mundo. "Mamãe!" gritou, soltando-se da acompanhante e correndo em sua direção. Helena se ajoelhou, abrindo os braços para recebê-lo naquele abraço, pelo qual esperara quase 2 anos. As lágrimas corriam livremente por seu rosto, enquanto segurava seu filho, sentindo seu calor, seu cheiro, a solidez de seu pequeno corpo. Meu amor, murmurava ela, cobrindo seu rosto de beijos. Você está aqui, finalmente está aqui. Eu sabia que ia te encontrar de novo, mamãe, declarou Mateus com a simplicidade e certeza que só as crianças possuem. Eu sempre soube. Naquele momento, abraçada ao filho no meio, do aeroporto movimentado, Helena sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, estava realmente completa. O futuro ainda era incerto. A batalha pela custódia definitiva seria longa e difícil. Mas havia esperança. E onde havia esperança, havia possibilidade de recomeços. Enquanto saíam do aeroporto, Helena pensou em Gustavo e Laura e como suas vidas haviam se entrelaçado de formas inesperadas. Pensou nas batalhas que cada um deles havia enfrentado e nas que ainda viriam. Mas, principalmente, pensou na força que haviam encontrado uns nos outros, provando que mesmo os corações mais feridos podem, juntos, encontrar o caminho de volta para a luz. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Helena e Gustavo tenha tocado seus corações. Esse relato sobre recomeços, superação e encontros que transformam nossas vidas, quando menos esperamos, nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a esperança nunca deve ser abandonada. Para acompanhar mais histórias emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial com narrativas que exploram os laços invisíveis que nos conectam uns aos outros. Vocês podem encontrá-la clicando no link à esquerda. Se esta história despertou emoções em você, não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e compartilhar com quem também precisa ouvir sobre recomeços. Todos os dias trazemos novas histórias que celebram a resiliência humana e a capacidade de reconstrução após as tempestades da vida. Estamos ansiosos para ler seus comentários e saber qual momento desta narrativa mais tocou seu coração. Até a próxima história, onde novamente navegaremos juntos pelas complexas águas das emoções humanas.